Bem-vindos ao podcast Sem Gravatas, onde pretendemos aprender com os nossos convidados sobre tudo, desde a geopolítica às suas experiências de vida. Eles têm muito para nos ensinar e nós temos muito a aprender com eles. Neste podcast, pretendemos falar com todos sobre tudo, não excluindo nenhum tema. Muito obrigado pelo apoio de todos os interessados e todos aqueles envolvidos neste projeto. Este primeiro episódio conta com a presença do Dr. João Rocha Pereira, um doutor de grande experiência e muito conhecimento, desde a natureza da mente criminosa, questões de contra-terrorismo e os seus conhecimentos de geopolítica e política internacional na sua generalidade. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, Sr. Doutor. É um convidado muito importante, acho eu, porque acho que podemos todos aprender muito consigo. E é por isso que estamos aqui, sem gravatas, é uma conversa. Okay. Muito obrigado por ter vindo. Muito prazer, obrigado pelo vosso convite e é um prazer estar aqui convosco. Sim, senhor. Quando eu disse à minha mãe que ia conversar com alguém que esteve encarregue da segurança do Papa, ela ficou um bocado emocionada, não vou mentir. Vi também pela minha pesquisa que o Sr. Doutor também ficou, então pergunto sobre a sua relação com a Igreja no geral. Ora bem, isso é uma longa história que começou em 1980, numa conferência em Viena da Áustria, em fevereiro de 1980, em que estavam reunidos os maiores especialistas da área da criminologia e da segurança a discutir problemas de segurança a nível mundial. Sim. E eu atrevi-me, era miúdo nessa altura, tinha 32 anos, atrevi-me a desafiar aquela gente toda e dizer, bem, as coisas têm que mudar, nós temos que começar a fazer segurança pela psicologia. Portanto, ninguém sabia o que era aquilo, porque foi um conceito que eu idealizei, e metade da sala queria-me pôr fora, outra metade dizia, não, deixem o miúdo falar, porque eu era um miúdo nessa altura, embora tivesse 32 anos, deixem o miúdo falar e dizer o que é que ele quer dizer. Pronto. E houve uma série de colegas meus, estrangeiros, portanto, que estavam na conferência, que me conheciam, italiano, espanhol, francês, inglês, enfim, que tomaram esse partido para me deixar falar. Depois de eu falar, as coisas mudaram, portanto, ou seja, a maior parte das pessoas já estavam de acordo com as minhas ideias, e embora houvesse já ainda uma franja que não tinha percebido muito bem qual era a minha ideia. Bem, isto passou, e depois, em agosto de 1980, houve eleições para o maior organismo do mundo de consultores de criminologia e segurança, e eu estava até a passar férias no Algarve, uns dias, onde também tenho escritório, e a minha secretária ligou-me de Lisboa a dizer, doutor, chegou uma carta de Itália a dizer que foi nomeado co-presidente aqui deste organismo, etc. E pronto, eu disse, mas deve ser engano, com certeza. Punha lá a carta dentro de outra, manda de correio expresso para mim para eu ver o que é. Eu, entretanto, vi a carta e de facto era, pronto, e eu liguei para a Itália, para o meu amigo Ernesto Manzini, que já faleceu, que é foi um dos melhores criminalistas italianos e que também é ligado à segurança, um homem também que sabia muito de segurança. E eu disse, Manzini, tens que ralhar aí com as meninas da secretaria, porque elas devem-se ter enganado com certeza. E não se enganaram. Então, mas como é que eu não me candidatei a nada? Como é que eu sou eleito como presidente, ainda por cima num cargo de tanta responsabilidade? Eu disse, não, lembras da conferência em Viena da Áustria, em fevereiro? Então todas as pessoas que te apoiaram, eu fui um dos proponentes, houve várias pessoas que te propuseram para este cargo. E disseram, agora vamos ver o que é que o miúdo faz. Pronto. E a partir de setembro de 1980, passei a ser consultor das Nações Unidas e de vários governos, por força das funções que eu exercia. Apanhei logo nessa altura uma batata muito quente, que foi as Brigadas Vermelhas em Itália. Pronto, que no fim dos anos 70 tinham matado o Coco, o Aldo Moro, enfim, e outras personalidades importantes, normalmente
eram sempre alvos selecionados, ou juízes, ou pessoas muito importantes de alto gabarito militar, etc., portanto, ou políticos. Pronto. E, portanto, eu fiquei a coordenar uma equipa de 300 e tal pessoas do Estado, digamos assim, do Estado italiano, que eu formei toda a minha imagem e semelhança no sentido das ideias que eu queria da psicologia da segurança. E depois disse ao meu amigo Mancini, disse: olha, tens de ficar com o meu braço direito, porque eu não vivo em Itália, não estou aqui em Roma todos os dias e, portanto, posso ficar de vez em quando. E assim foi, e ele ficou com o meu braço direito para que tudo funcionasse, digamos, como deve ser. O que é certo é que nós aí num período de 2, 3 anos conseguimos acabar com as Brigadas Vermelhas. Foi uma vitória tremenda a nível profissional, não é? Pronto, entretanto, isto agora para chegarmos ao Vaticano, no dia 2 de maio de 1986, claro, continuei como consultor do governo italiano, pronto, e como sou consultor de vários governos a nível internacional. Entretanto, em 2 de maio de 86, o Papa João Paulo II chama-me ao Vaticano e convida-me para ser o responsável máximo pela segurança dele e do Vaticano. Eu nem queria acreditar e desatei a chorar nitidamente, porque não estava à espera de uma coisa daquela. Eu sabia que o Papa tinha falado comigo, obviamente, mas não sabia o que era. Entretanto, consegui-me refazer, digamos, dessa emoção e disse: bem, Sua Santidade, porque eu sempre tratei o Papa assim, eu aceito, mas há muita coisa que vai ter que mudar. E depois eu disse: lembra-se, então, mas mudar o quê? Mas o que é que quer mudar? Disse: queria mudar algumas coisas. E se tiver o seu consentimento e a sua autorização, obviamente. E depois disse: lembra-se como é que morreu o Presidente Kennedy? Em Dallas. Foi um sniper, portanto, que ele foi alvejado a tiro exatamente porque ia num carro descapotável sem qualquer espécie de proteção. Portanto, e ele, pronto, recordou-se desse episódio, obviamente, e disse: o que é que quer dizer com isso? Quer dizer que Sua Santidade não pode andar a passear num jipe descapotável, a que vocês chamam o Papa Móvel, mas na verdade aquilo não tem jeito nenhum, não tem proteção nenhuma. Mas isso não pode ser, porque ele se calhar estava a pensar que ia surgir um carro fechado, blindado, todo. Pronto. E então eu tenho que ver as pessoas e as pessoas têm que me ver a mim. Eu disse: então, se eu respeitar essas duas premissas, chegamos a um acordo? Sim, chegamos, se respeitar essas premissas, tudo bem. E então surgiu a ideia do Papa Móvel, como ele é na atualidade, que é um veículo totalmente blindado a todos os níveis, por baixo, por cima, pelos lados, enfim, tudo. Até o tubo de escape, tudo. E convido-vos à prova de bala. Depois foi trabalho de engenharia, de engenheiros, porque eu não sou engenheiro, obviamente. Depois fizemos inclusivamente testes com rajadas de metralhadora, com isto, com aquilo, pronto, para perceber se estava tudo em condições, não é? Pronto, e a partir daí, portanto, fui eu que tive a ideia do Papa Móvel, portanto, e depois, portanto, fiz também a formação de todos os elementos da segurança do Vaticano, toda a gente, no sentido de explicar, portanto, o que era isso da psicologia da segurança, pronto, e como é que isso se faz, não é? No fundo, isso consiste numa análise de risco que é feita de determinada maneira. Portanto, há factos normais, adequados, ou factos anormais e inadequados. Esses factos anormais e inadequados passam exatamente, podem ser perigosos ou não perigosos. Pronto. Enfim, se virmos uma senhora passear o cãozinho na rua, ao pé da porta, se calhar no palácio onde está o primeiro-ministro, se calhar não é assim uma coisa, não deve haver problema, não é? Mas se virmos, por exemplo, um carro parado muitas horas em frente de uma alta entidade do Estado onde ele mora, portanto, nós temos que referenciar isso, ver se essa situação se repete, tirar a matrícula do carro, investigar essas coisas todas, portanto,
não se entre logo em contacto com essas pessoas, mas se essas pessoas persistirem, foi o mesmo, por exemplo, que eu fiz em Itália com as Brigadas Vermelhas. Nós selecionámos alvos de possíveis pessoas que poderiam sofrer um atentado, desde o Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, ao Ministro do Interior, isto e aquilo, pronto, ou altas entidades do Estado, e, portanto, se nós víssemos factos anormais e inadequados, a equipa, normalmente, nós tínhamos muitas mulheres nesse grupo de trabalho, e, por exemplo, estavam duas senhoras ou estava um casal dentro a observar. Portanto, há várias técnicas de observação e depois há diversos graus de atenção. Há uma atenção, digamos, mais vasta, depois uma atenção mais localizada, é como se tivéssemos daquelas pilhas que vão mudando o foco. Sim, sim. E a gente vai fazendo um foco mais fininho para ver naquele sítio. Pronto, e de facto, por exemplo, em Itália se aparecia pessoas a dizer que, portanto, os observadores, digamos assim, os agentes de observação, podiam ir ter com eles e dizer assim: meus amigos, o que é que vocês estão aqui a fazer? Estamos aqui a conversar. Olha, se houver um assalto aqui no prédio, ou coisa do género, vocês são os primeiros a ser referenciados. Identificavam as pessoas, não é? Exato. O que é que acontecia? Acontecia que se eles estivessem a fazer mal, obviamente iam-se queixar lá ao chefe dos terroristas, não é? Iam-se lá queixar e dizer assim: isto é muito chato, a gente fomos interceptados, iam segundos e terceiros e eram interceptados. Pronto, se essas pessoas, por exemplo, já tivessem cadastro, passavam a ser referenciadas, enfim, todo depois um conjunto de procedimentos. Em relação ao Papa, pronto, cada sítio onde ele ia, nós fazíamos um estudo do contexto, porque não é a mesma coisa o Papa visitar Portugal ou visitar, por exemplo, sei lá, um país na América Latina ou visitar um país em África. Porquê? Os contextos são diferentes, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, muitas vezes as religiões são diferentes, temos que avaliar o grau de risco e, portanto, sei lá, lembro-me, por exemplo, antes do Papa ir a qualquer lado, no mínimo, 15 dias antes, no mínimo, portanto, ia uma equipa de investigação averiguar se nessa rua onde ele ia passar se havia hotéis, ou pensões, ou pessoas que alugassem quartos, quem é que alugou quartos, ou quem é que fez reservas nesse período, ou seja, quem eram as pessoas, os possíveis hóspedes que poderiam estar no dia da passagem do Papa, quem eram se havia alguém nessa rua que tivesse referenciado pela polícia, fosse algum elemento perigoso, ou pelo menos já referenciado como potencialmente perigoso, enfim. Havia todo um conjunto de procedimentos de maneira a tentar reduzir o risco a zero, que não existe, é uma utopia, não existe risco zero, quer dizer, isso não existe, mas a gente tem que trabalhar para que o risco seja zero. E claro, pode sempre haver qualquer falha e por isso mesmo há sempre polícia no local, quer fardado para dissuadir, quer à paisana no meio da multidão, enfim, há todo eu, por exemplo, fui responsável também, eu depois acabei por trabalhar com o Papa João Paulo II, e havia outra combinação que nós fizemos, todas as coisas que nós tivéssemos que discutir, todos os assuntos, todas as estratégias a nível de segurança, eu queria falar diretamente com ele, como estou a falar consigo, não queria intermediários. Porquê? Porque os intermediários podem distorcer a comunicação, ou podem retirar coisas, ou acrescentar coisas, ou distorcer, não é bem aquilo que eu disse, mas outra coisa que ele percebeu que não é a mesma coisa. Exato. Pronto, então sempre falámos os dois cara a cara, olhos nos olhos, no sentido daqueles assuntos mais importantes. Não era uma coisinha pequena, mas pronto, assuntos mais importantes relacionados com a segurança dele ou do Vaticano, portanto nós discutíamos sempre os dois. E tive a felicidade de, durante 19 anos, até à morte dele, até 2005, ter 0 atentados e 100% de eficácia, o que não tinha acontecido antes de eu ir
para lá, antes de 86, tinha havido um atentado na Praça de São Pedro, à bala, um tiro que até lhe chamam a bala santa, há até um livro sobre isso, porque se a bala tem avançado mais um bocadinho, ele tinha morrido. Portanto, ela parou no sítio certo, ele diz que foi Nossa Senhora que o salvou. Era a convicção dele, a crença dele. Pronto. Tanto que essa bala está incrustada na coroa de Nossa Senhora em Fátima. Foi lá incrustada, essa bala está lá na coroa de Nossa Senhora em Fátima. Que depois foi retirada, quando ele foi operado, obviamente. E foi outro atentado também na Praça de São Pedro. Esse foi na Praça de São Pedro. O outro foi em Fátima, com o Padre Crown, que tentou também matá-lo e que não matou, obviamente. Pronto, de modo que isso, digamos, foi a bola de neve, não é? A bola de neve. A bola de neve cheia de orgulho. Cheia de orgulho. Depois, portanto, o Papa faleceu em 2005. Eu só depois disso, veja bem, a vida que eu tinha, que eu já estava farto de andar de avião de um lado para o outro, eu não tinha tempo para nada. Só depois do Papa falecer é que eu consegui fazer o meu mestrado e o meu doutoramento. Foram 3 anos de mestrado, 6 de doutoramento, tudo seguido. Isso é curioso. Só entrou no mestrado em Psicologia e no doutoramento depois já ter referido a necessidade e a importância dessa psicologia. Sim, mas eu já tinha estudado Psicologia, não é? Porque claro. Eu fiz licenciatura em Direito e Criminologia na Universidade Complutense em Madrid, fiz muitas pós-graduações, fiz pós-graduação em Ciências Criminais, estudei muita Psicologia, fiz cursos de Psicologia, etc. Mas quer dizer, não era a nível de mestrado nem de doutoramento. Depois é que fiz o mestrado em Psicologia Criminal e do Comportamento Desviante. A minha tese de mestrado é exatamente sobre prevenção do terrorismo e a Psicologia da Segurança, ou seja, foi provar cientificamente, através de uma tese, toda a experiência que eu tinha já anterior, não é? E depois o meu doutoramento foi sobre resolução de conflitos internacionais e Psicologia da Paz. Exatamente, fui mais fundo. Se nós queremos fazer paz, nós temos que conhecer muito bem os países, os contextos, as populações, a cultura, as crenças, enfim, tudo, temos que conhecer muito bem para adaptarmos um processo de paz que aliás foi um erro das Nações Unidas durante muitos anos. Portanto, embora eu fosse consultor das Nações Unidas, eu nessa altura do doutoramento confrontei as próprias Nações Unidas com erros que eles cometeram. E qual foi o erro principal que eles cometeram? Era tratar a resolução de conflitos sempre da mesma forma, ou seja, era uma espécie de um pacote, de um pack, que eles aplicavam em África, na Ásia, na África do Sul. Em realidades completamente diferentes. Em realidades completamente diferentes. Portanto, na América Latina, não pode ser. Ou seja, cada processo de resolução de conflitos tem características próprias. Eu diria que não pode ser um fato pronto a vestir, tem que ser um fato de alfaiate, em que tem que ser feito àquela medida e de acordo com aquele contexto e com aquela realidade. Portanto, essa foi a minha tese de doutoramento. As Nações Unidas começaram a fazer isso, compreenderam que estavam erradas, de facto, e, portanto, também me orgulho muito disso, porque, na verdade, portanto, embora, infelizmente, as Nações Unidas muitas vezes dizem não têm, enfim, a força que deveriam ter, porque não é uma organização militar, não é como a NATO, embora haja missões das Nações Unidas, têm os chamados capacetes azuis e que podem ir, são as chamadas forças de paz, podem ir para aqui ou para lá para evitar que os problemas aconteçam, mas é mais a nível preventivo, obviamente, não é? Mas portanto, depois, também quando aconteceu o 11 de setembro, dada eu já ter um currículo, enfim, com alguma envergadura, fui imediatamente consultado, consegui descobrir porque é que tinha acontecido o 11 de setembro, e o 11 de setembro aconteceu porque houve mais de 10 agências nos Estados Unidos, CIA, FBI, Companhia Militar, toda uma série, exatamente, a comunidade toda da chamada inteligência, traduzido para português, no fundo são informações,
são agências de informações, mas que não tinham informações importantes, mas não tinham trocado essas informações entre si. E a informação só pode ser tratada e analisada quando todas as entidades que a têm a trocam entre si e depois, nessa altura, tem que haver uma análise que tem que ser em tempo útil. Porque se não for em tempo útil, já aconteceu o atentado ou aquilo que tinha que acontecer. Portanto, eu digamos que pus o dedo na ferida e percebi exatamente o que é que tinha acontecido. Como, aliás, outros atentados que eu dissequei, isso ainda foi na minha tese de mestrado, dissequei os atentados de Madrid, que também foram falhas de segurança, os atentados em Londres, o método de Londres. Portanto, todos esses atentados eu consegui provar que houve falhas de segurança, quais eram. Por isso é que eu estava há pouco a dizer, em off, que o estudo da história é muito importante, porque se nós analisarmos, por exemplo, todos os atentados, e eu tenho lá uma panóplia de atentados que aconteceram no mundo, inclusive com vídeos e muito material, ou CDs, por acaso até tenho lá uma coleção de CDs só de atentados, muitos atentados, em que nós temos que perceber como é que aconteceu aquele atentado, o que é que falhou, para depois formarmos as polícias no sentido de não cometerem as mesmas falhas. Podem cometer outras, que sejam desconhecidas para nós, mas não faz sentido cometerem as mesmas falhas, não é? Pronto, e depois consegui evitar um atentado muito pior que o 11 de setembro, nos Estados Unidos, que era para ser feito com armas químicas e biológicas, através das avionetas de monda química. E a pergunta que eu faço na altura é o seguinte: então, vocês sabem porque é que eles andaram aqui a fazer cursos de brevet para pilotar aviões? E curiosamente falei com instrutores americanos que eram professores dessa gente, não é? Que eram, ao fim e ao cabo, radicais árabes que andavam lá a fazer esse trabalho. Eles só se preocupavam em levantar e pilotar, não me faziam muito poucas perguntas sobre a aterragem. Não tinham esse plano. Não tinham plano para aterrar, não é? Como eles tiveram, não é? Como não aterraram, aliás, aterraram de outra maneira. Depois, enfim. Mas, de qualquer modo, depois eu faço a pergunta e digo assim: então, vocês não se interrogaram porque é que andaram aqui tantos radicais árabes, portanto, a fazer cursos de pilotagem das avionetas de monda química, não é? Exato. Cá está a tal psicologia da segurança, que é nós detectarmos os factos normais, anormais, perigosos, não perigosos, e, portanto, isso era uma coisa anormal para mim, não é? Exato. Pronto, então, a CIA, o FBI e a Companhia Limitada foram investigar e, de facto, estavam para ser feitos atentados químicos e biológicos a partir das avionetas de monda química. Eu até brinquei e disse: então, será que eles querem aprender para ir pulverizar os escaravelhos do deserto, sei lá? Pronto, porque essas avionetas são avionetas que usam muito nos Estados Unidos, no Canadá e noutros países com extensões muito grandes para a agricultura, para combater as pragas, não é? Pronto. Mas, obviamente, podem ser utilizadas para outros fins. Exato. Obviamente. E pronto. E, a partir daí, portanto, eu praticamente sou consultor de muitos governos a nível internacional. Também sou consultor do governo português, sou consultor do Ministério da Defesa Nacional. Pronto, faço parte de um grupo de trabalho, fui convidado para fazer parte desse grupo. Portanto, sou consultor das Nações Unidas, como digo, desde 80, e depois sou consultor da NATO desde 2015 também. E pronto, isto depois é uma bola de neve. Quando veio o Papa Francisco a Portugal em 2010, o Sr. Cardeal Patriarca Dom José Policarpo convidou-me para ser responsável pela segurança do Papa durante uma semana. Ele esteve em Lisboa, em Fátima, no Porto. Ele disse ao professor Puxa-Pereira: eu gostava muito de que desse um olhinho nisto. Sim. Para evitar que acontecesse qualquer coisa, e de facto correu tudo muito bem. Quando veio o Papa Francisco em 2017, também a Fátima, não é?
também fui o responsável pela segurança dele, fui eu que fiz todo o estudo, chamado estudo e projeto de segurança por escrito, o que é que cada um vai fazer, fiz a formação das forças policiais, nomeadamente da GNR, porque Fátima é zona de GNR, e portanto eu como sou professor da GNR também na Escola de Queluz, aliás sou formador das polícias todas, já fiz formação para a GNR, PSP, CEF, Polícia Marítima, Polícia Judiciária, Procuradoria-Geral da República, Guarda Civil de Espanha, Polícia Espanhola, enfim. Pronto. Também houve um ano, eu fiz muita formação com a International Bodyguard Association, que tem sede em Londres. Mesmo até antes de fazer o mestrado, fiz muitas formações. Eu já tinha muitos cursos de formação. Queria era fazer o mestrado e o doutoramento também. Exato. Mas, na verdade, portanto, esses cursos foram muito importantes porque eles passavam, por exemplo, um vídeo de uma coisa e paravam e diziam: e agora, o que é que vocês faziam para evitar isto? E nós tínhamos que tentar ser rápidos a tomar decisões. Era um treino com casos reais, com coisas reais, que aconteceram. Muitos atentados até que não se concretizaram, mas que eles tinham em vídeo para fazer formação. Pronto, e que nos ajudavam muito a fazer os raciocínios. Fiz também o curso de Gestão Civil de Crises no Instituto de Defesa Nacional em 2011. Fiz formação também no Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, estive lá uma semana a convite da altura do Gabinete do Primeiro-Ministro. Estive lá também a fazer uma formação de uma semana. Pronto, e fiz muita coisa. De modo que houve um ano, já tinha feito até o doutoramento e tudo isso, em que me convidaram e disseram: puxa Pereira, estamos aqui muito aflitos, precisávamos que viesse coordenar a segurança da Rainha. Portanto, ou seja, a Rainha Isabel II também está no meu currículo. Uau. Ou seja, a Rainha todos os anos, por altura do aniversário, viajava, agora já faleceu, não é? Mas viajava entre um palácio e outro. E aquilo é uma viagem em coches, aberto, sem proteção nenhuma, aí não dá para blindar coisa nenhuma, não é? Pois. Os outros nobres todos, tudo, e os convidados também em coches, etc., abertos, muita multidão, aplaudida, etc. Pronto, e correu muito bem, inovei aí sistemas de segurança, porque temos que imaginar cenários e ter imaginação para fazer estas coisas, inaugurei pela primeira vez a chamada barreira dupla. É aquelas barreiras de grades que eles encaixam umas nas outras. Mas então, eu fiz uma barreira, outra barreira, a 2 metros da primeira, e neste intervalo não podia circular ninguém, ou seja, a população estava daqui para trás. Em circular é mais fácil lidar com a situação. Porque se alguém pula da primeira barreira, vai para aqui. E se houver aqui polícia com cães treinados aqui neste meio, eles não conseguem passar para o sítio onde está a decorrer o evento. Portanto, felizmente que ninguém passou de uma barreira para a outra. Pronto, eles ficaram muito admirados, mas como é que o professor pensou nisto? Pronto, são coisas que a gente vai idealizando e vendo. Eu acho que já nasci desde miúdo com alguma vocação para fazer prevenção e segurança. Pronto, eram histórias que eu tinha para contar, nunca mais acabava. Mas de qualquer das maneiras, correu muito bem, não houve nenhum prurido, digamos, estar a falar com um oficial superior da Guarda Real e a dizer: olha, temos que fazer assim. Eu até disse: a Guarda Real está toda mal posicionada, temos que corrigir isto imediatamente. Eles têm aquele auricular que depois passa por baixo daquele barrete de pele, bem aqui atrás. E depois uma coisa muito interessante, eu vou falar com o oficial superior, que era o meu elo de ligação, e em 5 minutos ele a dar ordens e eles a corrigirem as posições de observação todas para posições triangulares. Isso agora são técnicas. Pronto. De maneira que, de facto, eu também já tinha feito consultoria em Londres nos anos 80, durante 2 anos. Fui consultor de segurança também no Reino Unido, entre 81 e 83, mais ou menos, portanto, ainda antes, muito antes de fazer o mestrado, muito antes até de ir trabalhar com o Papa. E eu ia
porque eu comecei a ser consultor de segurança em 1980, como lhe disse. Então, devido à sua experiência, uma experiência com a qual todos nós conseguimos aprender, o que tem acontecido no último mês, tanto a nível nacional como internacional, e aliás são os dois relacionados, estou obviamente a falar da subida do nível de ameaça terrorista, da possibilidade. Olhamos certamente para o que aconteceu no início deste mês, no conflito israelo-palestino, e muitas perguntas surgem devido à complexidade do tema em si e a incerteza sobre o futuro. O que acha que é necessário para as duas partes sentarem-se numa mesa e falar? Ora bem, isto está-se a referir, portanto, ao atentado terrorista de 7 de outubro. É assim, não há qualquer hipótese de sentar as partes numa mesa. Uma simples razão. O Hamas, nos seus estatutos, se é possível uma organização terrorista ter estatutos, mas tem, o objetivo principal do Hamas é destruir, aniquilar, acabar com o Estado de Israel. Portanto, e nesse espaço físico, ou seja, Israel e Palestina, fundaram um Estado Islâmico. Exato. Não. À semelhança do que o Daesh fez, no chamado, na altura chamávamos isso Estado Islâmico, não é? Pronto, mas é mais correto dizer Daesh, mas que eles fizeram no Iraque e na Síria, não é? Pronto. Que na altura eles conseguiram ainda tomar conta, conquistar, digamos assim, ou dominar uma área territorial muito semelhante ao Reino Unido. Exato. Muito semelhante ao Reino Unido. Pronto, depois acabámos com o Estado Islâmico. Enfim, já é conhecida a história, desde os americanos até os russos também ajudaram a bombardear posições na Síria, etc. Mas esse Estado Islâmico, ou seja, esta gente do Daesh não acabou. Eles pulverizaram-se aí pelo mundo todo. Uns foram mortos, tivemos inclusive 23 portugueses que foram recrutados pelo Daesh, portanto, morreram quase todos, mas alguns estão vivos. Aliás, há aqui um até que ainda está num processo judicial que ainda não foi, digamos, acho eu, dada a sentença para ele, mas houve gente de todo o mundo. Portanto, essa gente, digamos que são células adormecidas que estão por aí, por esse mundo fora, não é? E para mim, o Hamas ainda consegue ser pior que o Daesh, porque o Daesh decapitava até pessoas em direto, filmavam, passavam aquelas imagens, etc. Mas não há nada, quer dizer, não me lembro, como consultor de segurança, nem mesmo as brigadas vermelhas, que de vez em quando matavam uma pessoa, depois matavam outra, depois exigiam isto e aquilo. A própria ETA em Espanha, portanto, tudo isso, todos esses movimentos que eu conheci de terroristas e onde trabalhei como consultor, portanto, mesmo até, portanto, outros atentados que eu conheço e que estão documentados na história, não conheço nenhuma barbárie como esta, quer dizer, em que mataram crianças, decapitaram crianças à frente dos pais e depois logo a seguir mataram os pais, aquelas pessoas que tinham mais ou menos abrigos dentro de casa e que eles não conseguiram penetrar, atiraram para lá granadas ou largaram fogo àquilo tudo, queimaram. Houve um dos sítios que só houve um indivíduo que sobreviveu. Estive a dar agora uma entrevista há dias na televisão, o resto morreu tudo. Portanto, foi uma barbárie. Portanto, o objetivo, claro que também atingiram uma base militar e fizeram militares reféns e tudo isso, mas o grosso da coluna, a maior parte das pessoas eram civis, inocentes. Portanto, o objetivo era mesmo o terror. Era o terror, era ir ao coração de Israel e espetar farpas, quer dizer, portanto, acicatar o mais possível o ódio israelita, que felizmente tem estado a ser mais ou menos contido, porque, pronto, por muitas pressões americanas e de outros sítios, também europeias, etc.
Eu próprio já fiz consultoria nisso, pronto. Mas na verdade, portanto, é uma barbárie, mais do que terrorismo, é barbárie, é uma coisa que tínhamos recuado não sei quantos séculos atrás, a lutas que houve na história, terríveis, mas isto não há nada que de facto. Agora, sentar à mesa não é possível, e não é possível porquê? Porque, inclusivamente, quando o Hamas foi fundado, digamos assim, este movimento terrorista, havia paz entre a Palestina e Israel. Não havia dois Estados independentes, como ainda hoje não há. Mas, na verdade, havia paz. Mas eles não queriam a paz. E como não queriam a paz, o objetivo era destruir o Estado de Israel, foram fazendo pequenas guerrilhas, foram sempre, durante estes anos todos, atirando rockets para os israelitas, depois os israelitas retaliam, e pronto, e andávamos nisto, não é? Portanto, pronto. Agora, claro, foi uma coisa programada com muito tempo, sem dúvida nenhuma, porque, quer dizer, o sistema israelita da chamada cúpula de ferro, pronto, que eles têm, eles lançaram tantos projéteis ao mesmo tempo que fizeram a chamada saturação do sistema. Exato. Que aquilo começa a interceptar os primeiros, não há nenhum sistema antiaéreo eficaz. Aqueles melhores que eu conheço podem ir a 90%, ou coisa do género, como acontece na guerra da Ucrânia. Portanto, quer dizer, eles lançam tantos drones ao mesmo tempo e mísseis e não sei o quê, que conseguem bater muitos, mas há sempre uns que passam. Milhares ao mesmo tempo. Exatamente. Enxames de drones, por exemplo, ou, neste caso, de rockets e foguetes e coisas do género, muitos até de fábrica artesanal. Eles têm, e muito material fornecido pelo Irão também, já está provado isso. Mas é que o objetivo deles é mesmo destabilizar, eles não querem, o próprio Hamas, que enganou a população palestiniana quando houve eleições, ganhou até as eleições, depois nunca mais fizeram eleições. Mas, na verdade, como é que eles ganharam as eleições? Como se costuma dizer, com papas e bolos se enganam os tolos. Portanto, davam muita assistência à população, davam isto, aquilo e aquilo outro, de maneira que a população pensasse, estes é que são os bons, não é? Inclusivamente, entraram em guerra com a Fatah, que a própria autoridade palestiniana, porque não os queriam lá, não é? Porque esses eram pela paz, mas a autoridade palestiniana perdeu toda a força que tinha, não é uma coisa de título, de retórica, não tem efeitos práticos. Porque a política deles é assim, ou gostas de nós ou não gostas, pum, e pronto. E matam todas as pessoas que efetivamente não estão de acordo com as ideias deles. Inclusivamente, quando houve este pedido de Israel para passarem do norte para o sul, eles próprios ergueram barreiras, houve palestinianos que se insurgiram, queriam passar essas barreiras, eles pura e simplesmente matavam-nos. Pronto, há muita coisa que não vem documentada na televisão, porque eles só fazem, só passam os vídeos que lhes interessam. Aquilo é mesmo tipo Hollywood. Eu até depois lhe posso mandar um vídeo como é que eles fazem a fingir que foram atacados pelos israelitas, fazem um vídeo e depois põem aquilo nas redes sociais e nas televisões e nas agências noticiosas e não sei o quê. Mas temos que ter muito cuidado com as chamadas fake news e com a desinformação, porque nem tudo aquilo que a gente vê é verdade. E estamos a cair numa narrativa. Estamos a cair numa narrativa que é a narrativa que eles querem. Exato. Ok? Depois, os célebres túneis, que normalmente estão a cerca de 30, 40 metros de profundidade, que não lhes falta lá nada. Têm eletricidade, têm mantimentos, têm armamento, têm tudo. À custa de quê? De muitos subsídios das Nações Unidas e de outras ONGs que mandam para lá coisas para o povo palestiniano, mas que são eles que distribuem. E, portanto, só dão às pessoas aquilo que eles querem, o resto fica para eles. A maior parte do bolo fica para eles. Como é que eles têm túneis construídos com a dimensão, por exemplo, do metro de Londres? É muita coisa. E túneis, eu tenho imagens, depois também lhe posso mandar, de túneis mesmo, lá, como é que são lá por dentro.
que eu tenho muitas imagens, pronto, que eu guardo para mim, que me fizeram chegar. E como é que isso foi construído? De onde é que veio tanto dinheiro para fazer isso? Teve que vir de algum lado, não é? Eles não têm nenhuma fábrica de dinheiro. Não. Portanto, isto é muito complexo. Só haveria possibilidade, e a minha ótica também é essa, e já foi decidida, inclusivamente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, os dois Estados. Portanto, o Estado de Israel e o Estado palestiniano. Mas isso só é possível negociar com elementos não radicais. Ou seja, os radicais israelitas, porque a gente fala, por exemplo, do Primeiro-Ministro, do Netanyahu, mas ainda há pessoas mais radicais do que ele, mais extremistas, e que não querem dois Estados também, que acham que aquilo devia ser tudo de Israel. E depois há estes que acham que devia ser tudo dos palestinianos. Há dois lados da mesma moeda. Portanto, são situações completamente incompatíveis, porque nunca se chegará a um acordo com pessoas radicais a este ponto. Portanto, temos que arranjar interlocutores moderados que efetivamente queiram a paz, que queiram os dois Estados de um lado e do outro. Esse interlocutor moderado do lado da Palestina seria a autoridade palestiniana, mas que não tem força nenhuma, perdeu a força toda. Porquê? Porque o Hamas e o Hezbollah, depois, que têm as suas bases no Líbano, não é? Exato. E que também é outro grupo terrorista muito bem armado pelo Irão e ativo, e que é um grupo, digamos, é um braço armado do próprio Irão, porque o Irão, no fundo, está a entrar nesta guerra por procuração. Exato. Ou seja, eles não mandaram lá soldados, não sei o quê, mas mandaram muito armamento, estrategas militares, enfim. Portanto, esta guerra está a ser uma guerra por procuração por parte do Irão. E, portanto, quer dizer, por isso mesmo, é que os Estados Unidos mandaram os porta-aviões para lá, portanto, o Gerald Ford e o Eisenhower, armados até aos dentes, no sentido de, já avisaram, se o Irão se meter no conflito, os Estados Unidos vai ficar ao lado de Israel e vai repostar. E temos esse perigo. Aquilo começou por ser, agora respondendo à primeira pergunta que me fez, aquilo começou por ser um conflito circunscrito, digamos assim, entre o Hamas e Israel. Já está a começar a abranger outras regiões, porque já estão a disparar sobre Israel a partir do Líbano, do Iémen, da Síria. Portanto, quer dizer, já estão aqui os tais terroristas, porque, por exemplo, este hospital, aquilo foi uma notícia falsa. O hospital que eles dizem e que mostraram, morreram 500 pessoas, vejam o que Israel fez. Quem fez isso foi a Jihad Islâmica. E não foram 500 pessoas. Foram para aí o máximo 50. O Estado de Israel teve de apresentar provas. Exatamente. Como não foram eles. Aliás, essas provas, inclusivamente, foram apresentadas ao Presidente Biden quando ele esteve em Israel e que ele teve a oportunidade de verificar essas provas, porque quando se dispara, porque todos estes sistemas, digamos, de guerra modernos, normalmente funcionam através de GPS, ou são teleguiados com determinadas balizas, etc. Ou seja, fica registado no sistema onde é que eles atacaram e não atacaram, não é? Portanto, fica ali. Sim. Portanto, por outro lado, eles também apanharam uma gravação telefónica entre palestinianos que comentavam o assunto. Pronto, através da inteligência, porque agora estão muitos serviços de inteligência a ajudar Israel. Estão os Estados Unidos, não é? Através da CIA, estão os ingleses, que são muito bons nisso, o Reino Unido, também através do MI5 e de outros serviços de informações, e, portanto, quer dizer, neste momento há possibilidade de saber muita coisa quase em tempo real. E depois hoje temos a vantagem também dos satélites, que estão sempre a analisar o terreno em tempo real. Portanto, temos que ter muito cuidado com a desinformação. Qual é o objetivo disso? É picar as pessoas, digamos assim, até lançar o dia do ódio, não é? Portanto, eles queriam a nível mundial. E depois, todos estes radicais que estão em muitos países, não é? Como em França, por exemplo, França é um barril pobre autêntico. Porquê? Porque tem a maior comunidade judaica da Europa.
e tem a maior comunidade judaica muçulmana da Europa. Tem as duas maiores comunidades da Europa. O meu conselho para vários países que pediram a minha opinião foi o seguinte: não autorizem manifestações nenhumas. Nem de um lado, nem do outro. Porquê? Porque se vamos autorizar de um lado, aparecem sempre oponentes do outro. E entram em confronto entre eles e com a própria polícia. Portanto, se proibirmos totalmente, é uma forma de prevenção. Mesmo assim, apesar de França ter, digamos, anuído a esse aconselhamento, mesmo depois de estar proibido, eles fizeram na mesma manifestação, os palestinianos que estão em França, mesmo sem autorização. Pronto, isto é muito complexo, porque agora estamos já... Deixou de ser um conflito localizado, naquele espaço, Israel-Hamas, passou a ser já um conflito regional, já temos o Líbano, temos a Síria, temos o Iémen, temos vários países árabes, a Jihad Islâmica. Portanto, agora todos os grupos terroristas estão a ajudar uns aos outros no sentido de derrotar um inimigo comum, que é Israel e os Estados Unidos, que eles também não gostam dos Estados Unidos. Por isso é que eles fizeram o atentado do 11 de setembro, não é? Exato. Já nunca gostaram dos Estados Unidos, não é? Porque é contra esses movimentos, não é? Pronto. Portanto, e agora estamos a transformar isto num conflito já internacional. Veja, já o chamado efeito de cópia, ou mimetismo, não é? Que, por exemplo, aquele professor que foi morto foi um radical islâmico que o matou. Está mais que provado, não é? Como as situações que houve em França, chegaram a ter que fechar aeroportos em França, como sabe, não é? Portanto, ou seja, começa a haver aqui um perigo já a nível, nós próprios aqui em Portugal tivemos que subir o nível de alerta, não fomos só nós, foram vários países europeus. Portanto, isto está a ter repercussões que, se me perguntarem onde é que isto vai parar, eu diria que é uma pergunta para $1 milhão. É muito difícil nós conseguirmos perceber onde é que isto vai parar. Portanto, aqui há várias formas de prevenção. A parte diplomática, que é fundamental, por isso é que o secretário de Estado americano andou a fazer um périplo por todos os países da região e a falar com os líderes, etc. O presidente Biden, aliás, este atentado ao hospital não foi por acaso, ele foi feito na véspera da chegada do presidente Biden e impediu que alguns líderes que estava previsto na sua agenda reunirem-se com o presidente Biden já não o quiseram fazer. Já não quiseram falar com ele, por causa do atentado ao hospital, que não tem nada a ver com os israelitas. Portanto, eles têm habilidosamente estão a conseguir atingir os seus objetivos. Agora, o que é que eles têm mais na manga, a gente não sabe. Não é? A gente não sabe quais são os trunfos que eles ainda têm na manga. Agora, é muito complicado, porque em Israel já está a haver muitas manifestações a fazer pressão sobre o governo para o exército avançar por causa dos reféns. Não é? Esta libertação dos 2 reféns foi, de facto, um trabalho diplomático, ou seja, eles libertaram aquela mãe e filha e para no outro dia entrar ajuda comunitária. E foi logo na manhã seguinte que entrou. Pronto. Agora, não sabemos, isso foi uma ação de maquiagem, quer dizer, uma cena de filme, porque nós não somos assim tão maus, até vamos libertar as senhoras, mas isso são jogadas, porque o Hamas está muito bem preparado, não sei, alguém os preparou muito bem a nível da chamada guerra psicológica. Portanto, está muito bem preparado a nível de notícias falsas, das chamadas fake news, da desinformação. Portanto, e na altura própria jogam sempre uma cartada, como foi, por exemplo, a do hospital, que impediram o presidente Biden de fazer todos os contactos que ele tinha na agenda dele. Mas ainda fez alguns, obviamente. Mas agora é a diplomacia que continua a funcionar, portanto não se pode dialogar com eles porque não se negocia com terroristas, mas pode-se sempre falar com países, portanto com o Qatar, onde estão a cúpula
do Hamas vive no Catar, os cabecilhas, não é? Vivem no Catar. Pode-se dialogar com o Catar, com a Arábia Saudita, até com a própria Rússia, porque a Rússia não considera o Hamas um movimento terrorista, como há outros países que não consideram, não é? Pronto, embora a nível europeu e Estados Unidos, não sei o que, consideram um movimento terrorista, mas pode sempre, a nível diplomático, tentar, enfim, que haja o mínimo de sangue derramado possível, porque nesta história estão a morrer muitos inocentes. E depois o problema é este: eles constroem, nós não temos tempo para isso, mas tenho imagens, que eles constroem bunkers e acesso a túneis, eu não sei o quê, debaixo de escolas, debaixo de hospitais, ou numa zona muito circundante, muito áreas próxima. sensíveis. O Hamas. Para quê? Porque quando eles forem detectados, é uma espécie de proteção. Exato. Ou seja, usam os hospitais, as escolas, a própria população como um escudo. Eles protegem-se com os próprios civis, não é? Portanto, com a população. Usam a população como escudo, como escudo humano. E isto é muito complexo, porque, claro, não há guerras, não há nenhuma guerra que eu me lembro daquilo que estudei da história, destas coisas todas. Não há nenhuma guerra onde não tenham morrido inocentes, não é? Agora, aqui, Israel tem que fazer um esforço para que morram o mínimo de pessoas possíveis e o máximo de terroristas possíveis mortos, não é? É muito difícil, há aqui um equilíbrio muito difícil de acontecer. Por outro lado, o Hamas continua a atacar todos os dias Israel. Pois. E desta semana, que passou, pronto, hoje é segunda-feira, agora no fim desta semana, atacou mais uma zona dentro do território israelita, que aliás foi documentada na televisão e tudo isso. Portanto, eles também não param. Eles estão na provocação, todos os dias. Continuam a lançar rockets e foguetes e essas trapalhadas todas para Israel. Muitos são interceptados, mas muitos também não são. Alguns não são. É uma porcentagem mais pequena dos que não são, mas os que não são, vai. O que faz com que a população fique muito insegura, comece a ficar muito nervosa, portanto é a chamada guerra psicológica, e começa a pressionar o governo, mas claro, o governo, agora eles lá fizeram um governo de unidade nacional com várias pessoas de diversas... De todos os lados. De todos os lados, todos os partidos, no sentido de fazerem um governo de guerra, chamamos assim, entre aspas, exatamente para tentar minimizar os prejuízos políticos, não é? Sim. Mas estamos a passar uma fase muito difícil e muito complexa em termos de soluções. Pronto, eu tenho andado, quase não tenho dormido estes dias, tenho andado numa roda viva, porque agora muitos governos querem falar comigo, querem saber a minha opinião, embora hajam determinadas regras, digamos assim, de prevenção, que é igual para toda a gente, não é? Pronto. E esse foi um conceito que eu dei, exatamente essa história de proibir as manifestações, e isso é igual para todos, porque na realidade, até aqui já em Portugal houve manifestações, etc. Semana passada. Exatamente. E é muito complicado. Embora a nossa comunidade islâmica seja uma comunidade muito pacífica, digamos assim, embora haja alguns elementos na margem sul, não é tanto assim, mas de qualquer modo, aqui em Mesquita de Lisboa, onde eu tenho ido, curiosamente, fazer muitas conferências, ainda o ano passado estive lá a fazer uma conferência sobre refugiados, e o Sheikh Munir convida-me sempre para todas as cerimónias religiosas, ainda estive lá este ano. Portanto, numa cerimónia muito importante que eles fizeram, teve também o Sr. Presidente da República e o Presidente da Câmara de Lisboa e várias entidades, eu também sou sempre convidado. Portanto, e eles, sabendo que eu sou católico, mas tenho uma admiração por mim tremenda, porquê? Porque eu respeito todas as religiões. Sim. Todas as religiões. E aprendi muito isso com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, a determinada altura, disse-me assim: "Ó Bruxa Pereira, o que é que você acha? Que eu consigo converter os muçulmanos todos à Igreja Católica?" Eu disse: "Acho que não, são tantos milhões, não, acho que não." "Então, e os judeus, consigo convertê-los todos?" Eu:
Não, acho que não. Então, a Igreja Ortodoxa podem passar todos para o nosso lado. E foi assim, falando das várias tendências religiosas, e a Igreja Anglicana, isto e aquilo, e aquilo. Eu digo, não, acho que não. Pois, tem razão. Mas há uma coisa que é verdade: Deus é o mesmo. Portanto, só há uma solução para haver paz no mundo: é darmos todas as mãos, procurar os pontos de encontro que todos temos entre nós, e o principal é Deus, e de caminharmos para a paz. Isto é uma grandiosidade. E foi quando houve a Conferência de Assis, eu entrei para lá em 86, a Conferência de Assis, se não estou em erro, foi em 87, 88, foi logo a seguir. Eu tenho até lá uma fotografia grande, com todos os líderes religiosos juntos, ninguém faltou, aceitaram todos o convite, e de facto é por aí que temos que caminhar, é nós respeitarmos as diferenças entre nós, não é? E por isso eu tanto frequento a sinagoga, como frequento o templo budista ali em Telheiras, como frequento a mesquita de Lisboa, quando sou convidado, obviamente, não é? Porque tenho esta postura de respeitar toda a gente, mesmo as pessoas que têm ideias ou religiões diferentes da minha. Exato. Porque só assim é que pode haver paz. Através do reconhecimento de que somos todos diferentes. Exatamente. E que ninguém está abaixo de ninguém. Ninguém está abaixo de ninguém. Por isso é que o meu doutoramento foi em resolução de conflitos internacionais e psicologia da paz. Pronto, foi a minha tese de doutoramento, foi sobre isso. O nome diz tudo. E então eu explico na minha tese como é que pode haver paz no mundo, o que é que temos que fazer para lá chegar. Claro, agora é claro que sabemos que há muitos interesses políticos, há muitos interesses no negócio das armas, porque o armamento é um dos negócios mais lucrativos do mundo. Portanto, toda esta gente que produz armas quer é que haja guerras, não é? E portanto, estamos a passar por um mundo muito complicado. Eu diria que, mesmo a seguir à Segunda Guerra Mundial, se calhar esta é a crise mais complicada, porque não é só a guerra da Rússia com a Ucrânia, é agora a guerra no Médio Oriente, é a guerra na Síria, que ainda não acabou, porque praticamente a Síria está dividida em dois blocos, não é? Uma presidência oficial e outra da parte dos terroristas e de outra. Pronto, há a República Centro-Africana, o Iémen, enfim, há muitos conflitos. Há uma multitud de conflitos no mundo muito complicados e muito difíceis de resolver, não é? Então, estávamos a falar sobre sobre a situação atual no mundo, sobre uma história nossa mais de humanidade e a falta de paz. Exato. Que temos vindo a sentir, um momento crítico, diria eu, tendo em conta o caminho que foi feito desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu pergunto, como funciona a psicologia humana no sentido em que porquê a violência? Porquê que existe essa violência entre nós? Porquê que ela se revela destas maneiras? Porque é fomentada. Eu posso, por exemplo, dizer na Palestina, quando fazem aqueles, como nós fazemos aqui as nossas festas de Carnaval, não é? E no Brasil também fazem o Carnaval, não sei o quê. Eles lá também têm festas pagãs, que fazem parte das tradições deles. E então os miúdos pequenitos desfilam naquelas festas vestidos de terroristas, com uma metralhadora de plástico, claro, obviamente, um cinto de explosivos, um plástico, não sei o quê, aquela coisa atado na cabeça. Pronto. Se nós perguntarmos a um miúdo, e há vários estudos feitos por colegas meus, académicos, cientistas destas coisas, têm diversos artigos sobre isso. Um deles é a Jessica Stern, americana. Há vários que entrevistaram inclusivamente terroristas que estão presos nas prisões em Israel e perguntaram porque é que eles estão presos e não morreram. Não morreram ou porque puxaram
portanto, o sistema e aquilo não funcionou, ou seja, não explodiu, e, portanto, ele chamados terroristas suicidas, ele não explodiu, ou porque à última hora arrependeram-se e também não explodiu, não puxaram uma coisa. Pronto, há uns quantos que de facto não morreram nestas ações e que estão presos e que foram entrevistados e bem conversados, digamos assim, com muita calma, com muita psicologia, e que revelam que eles estão mesmo convencidos, conseguem fazer-lhes uma lavagem ao cérebro de tal maneira que eles estão convencidos que se morrerem, que são mártires, que vão para o céu, estão 72 virgens à espera deles com leite e mel, e portanto que aquele mundo é uma maravilha. É como o nosso, só que lá é melhor, porque lá não há problemas, é só coisas boas. E portanto eles não se chateiam nada de morrer. Quando se pede, os recrutadores, quer a nível da Al-Qaeda, do Daesh, do próprio Hamas, quando pedem voluntários para se explodirem, oferecem-se logo uma série deles. E porquê? Voltando agora à história dos miúdos que vão no desfile. Porque a gente pergunta, por exemplo, um miúdo desses, o que é que tu queres ser quando for grande? Quer ser terrorista? Então, mas porquê? Então, porque o meu pai também era terrorista e morreu e foi para o céu, e o meu tio também era terrorista e morreu e foi para o céu, estão todos lá muito bem no céu, e eu também quero ser assim. Pronto. E, inclusive, há pais que têm, ainda há pouco tempo, vi uma entrevista com um indivíduo que tem 2 filhos, um já morreu e o outro tem agora 14, 15 anos. Morreu como terrorista? Morreu como terrorista. E é um mártir, tem lá umas grandes fotografias na parede, e a repórter que estava a entrevistá-lo dizia: então, e este seu filho, quando crescer, não se importa que ele... Não me importa nada, porque se ele tiver que ser mártir, é Deus que quer. Pronto. Ou seja, esta mentalidade está tão meio enraizada e instalada, porque praticamente desde que os miúdos nascem, lhes ensinam isso. E, portanto, isto é tudo psicológico, porque na realidade nós somos aquilo que somos quando nascemos, que nascemos com determinadas características, não é? Isto agora já é psicologia, com determinadas características hereditárias, muitas vezes, mas nós somos, o nosso caráter é a formação dessas características natas com que nós nascemos, mais o meio ambiente. E se o meio ambiente for bom, nós somos bons, obviamente. Se o meio ambiente for mau, nós somos maus. Não é? O mesmo se passa em relação à criminalidade. O miúdo, que o pai é ladrão, é criminoso, e o avô também foi, e o tio também é ladrão, se calhar quando crescer também vai roubar. Tem uma maior tendência para isso. Para isso. Pode não ser. Não é? Portanto, as soluções para isto é o quê? É aquilo que eu defendo, portanto, tem que haver uma mudança de mentalidades, tem que haver aquilo que eu chamo, e que eu tenho artigos escritos científicos, também podem encontrar naquilo que eu chamo a educação para a paz. Mas para isso tem que haver predisposição dos políticos, neste caso, por exemplo, a autoridade palestiniana, se um dia vier a ser um Estado de facto independente e que autorize que nós vamos para lá fazer essa catequização, entre aspas, ou seja, ensinar os miúdos através de outras coisas, do desporto, da dança, da música, muitas atividades que nós podemos trazer os miúdos para um mundo bom. Inclusive há movimentos, leio muita coisa sobre isso, de amigos, mesmo naquela zona, Israel, Palestina, ainda havia há pouco tempo 3 amigas, uma israelita, outra palestiniana, outra não sei de quê, que é ortodoxa, não sei o quê, que estão todas bem e pronto. Porquê? Porque se calhar cresceram num meio ambiente onde lhes ensinaram que não é a guerra nem o terrorismo que leva a lado nenhum. Portanto, se calhar tiveram pais ou educadores que se preocuparam com isso. Portanto, a solução do mundo é de facto fazermos aquilo que se chama educação para a paz. E há muitas técnicas para se fazer isso. Pronto, eu sou um grande defensor disso. Tenho
coisas escritas sobre isso, podem encontrar na internet. É uma forma de prevenção do terrorismo. Até acho que tem um artigo científico que se chama mesmo assim, Educação Capaz, uma forma de prevenção do terrorismo. Quem diz do terrorismo diz da criminalidade, diz dessas coisas. Pronto. E nós temos exemplos de miúdos que nasceram em bairros muito degradados, não é? E que se tornaram grandes futebolistas famosos, mesmo em Portugal, não é? Sim. E que, teoricamente, pela lei da vida, se calhar iriam ser criminosos, ou outra coisa qualquer, ou ladrões. Tendo em conta as tendências. Exatamente, mas conseguiram sair desse meio. Por isso é que hoje se está a investir muito, e há muitas ONGs, as chamadas organizações não governamentais, que implementam atividades nesses bairros mais degradados, e de futebol, de música, de dança, enfim, de muita coisa. E isso é de facto a saída para conseguirmos ter um mundo melhor. Agora, nem sempre os políticos estão de acordo com essas ideias, porque isso não dá assim muitos votos, não é? A prevenção é uma coisa que não dá votos. Pois, porque não dá nas vistas. Não dá nas vistas. Se está tudo a correr bem, dá mais nas vistas. Se matarem um indivíduo, aparece logo na televisão. Fulano tal foi morto à facada, com não sei quantas facadas, não sei o quê. Mas se estiver tudo a correr bem, que eles deviam dar exemplos, na minha opinião, na televisão, de casos de sucesso a este nível. Deviam dar. Agora, quando veio o Papa, deram. Sim. Que ele foi visitar uns bairros degradados e teve lá o padre que estava à frente da paróquia a falar e não sei o quê, que eles tinham lá um corpo, os miúdos, e mais desporto, e mais não sei o quê, e mais não sei o que mais. Mas foi só, não se vê esses exemplos. Ou seja, a televisão devia passar os chamados efeitos positivos, quer dizer, há coisas boas que se fazem, nem tudo é mau. Que é porque isto depois tem tudo efeito de contágio, efeito de mimetismo. Se passamos muita violência na televisão, sobe a violência. Uma sensação muito negativa também daquilo que acontece. Aliás, há um acordo, esse tem sido mais ou menos respeitado. Quando há um suicídio, eles não transmitirem essa notícia. Há mais ou menos um acordo tácito. Porquê? Porque depois, a partir daí, há um aumento de suicídios. Aquelas pessoas que estão muito deprimidas e estão no fio da navalha, como se chama dizer, estão em cima do muro, não sabe para que lado de saltar. Com o pé meio de fora. Está o pé meio de fora. Se dermos muitas notícias de suicídio, diz, pronto, é hoje que eu vou fazer. E com a violência também é assim. Quanto mais violência nós assistimos na televisão, quase que dizemos como é que eles fazem, dizemos. Sim. Por exemplo, agora o Hamas está tudo explicadinho, como é que eles fizeram, como é que não fizeram, todas as técnicas que os terroristas utilizaram para fazer toda esta barbárie, é tudo explicadinho nas televisões. Isso dá como origem daqueles indivíduos, por exemplo, do Daesh, que foram escorraçados do Estado Islâmico. Estou a falar do território, não é? Sim. Que se espalharam pelo mundo fora, é dizer, é hoje que eu vou fazer. Se não for hoje, é para a semana. Pois. Mas eu vou matar o professor, ou que vou, como aquele fulano que matou 2 suecos. Em Bruxelas, sim. Exatamente, não é? Exato. E, portanto, todo este efeito que, para mim, havia que haver uma grande reviravolta a nível noticioso, que não há, porque nós sabemos que eles hoje preocupam-se muito com os shares, com os espectadores. As boas notícias não dão clique. E as boas notícias não dão isso, não é? Portanto, a pessoa morreu, não sei o quê, um ataque, não sei o quê, pronto, e está ali, pronto, parece que há ali quase um efeito de masoquismo das pessoas a ver essas coisas. Mas, na verdade, tinha que haver para mudar mentalidades, tínhamos que mudar muita coisa. Mas depois há interesses políticos, há interesses comerciais, há interesses de muita coisa que muitas vezes não permitem que haja paz. Pronto. E isto é muito complicado. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, foi uma das primeiras perguntas que me surgiu, é como funciona a mente do criminoso? A mente do criminoso depende
depende dos chamados traços de personalidade. Hoje não há, como antigamente defendiam os teóricos, não se pode dizer este fulano é psicopata, ou esquizofrénico, é não sei o quê. Todos nós temos muitos traços de personalidade e, portanto, há uns mais predominantes do que outros. E, portanto, essas pessoas que têm uma grande predominância de traços de psicopatia, que também se pode dizer que é sociopata ou mais modernamente de comportamento antissocial, mas eu prefiro chamar psicopatia ainda, a moda mais antiga. Portanto, se os encaminharmos para coisas boas, pronto, e temos até muitos psicopatas na nossa história, não é? Eu fiz um trabalho académico sobre isso quando fiz o mestrado, e citei vários casos. Um deles era o Hitler, que era psicopata completamente. Pronto. Ele, por exemplo, quando era miúdo, largava fogo em chames de abelhas pelo prazer de ver os bichinhos todos a morrer, não é? Portanto, ele já de miúdo tinha esses traços. Depois, essas pessoas que têm esses traços de psicopatia, se forem bem encaminhadas para aquilo que eu estava a dizer, para a música, para o desporto e não sei o quê, todas essas energias negativas sofrem alguma transformação no bom sentido. Se potenciarmos isso, portanto, a mente do criminoso depende muito daquilo, como eu estava a dizer, portanto, que é as características já que ele tem, portanto, de nascença, portanto, digamos, ou hereditárias, portanto, como a gente quiser dizer, mais o meio ambiente e depois potencia o caráter da pessoa. E, portanto, se a pessoa tiver um meio ambiente ou oportunidades para que as coisas más aconteçam, o caráter vai ser mau. E, portanto, a mente do criminoso funciona muito assim. Há até livros muito interessantes sobre isso. Se um dia visitar a minha sede, posso mostrar. Que há até um livro que se chama mesmo Mentes Criminosas, okay, e que explica isso muito bem, portanto, como é que tudo isso se processa. Mas então, agora coloco esta pergunta. Também há casos de famílias assim cheias de boas oportunidades, digamos assim. Claro que vendo de fora é uma coisa e nunca sabemos realmente o que acontece entre os membros da família. Mas então, imaginando um caso em que uma criança cresce num suposto bom ambiente, imaginando mesmo que seja um bom ambiente, propício a uma vida não propensa à violência, digamos assim, ou mesmo simplesmente à criminalidade, ainda assim eu ouço falar de casos dessas crianças que acabam por ser criminosos no futuro. Como é que se explica-nos isso? Não, isso aí há várias explicações. Ele pode ter um bom ambiente em casa, mas depois pode o chamado meio social. Basta ter 3 ou 4 amigos que... Porque todos os jovens procuram uma identidade. Todos nós procuramos uma identidade. Queremos ser bons nisto, ou somos bons naquilo e gostamos de reconhecimento. Se a família, embora esteja um bom ambiente, não faz esse reconhecimento e um grupo cá fora, 3 ou 4 amigos, dizem: anda connosco, vamos ali comprar uns carros e tal. Não vou, tu és maluco. Tu és isto, és aquilo, começam a chamar nomes, não és homem, não és nada, não sei o quê, pronto. E às vezes o pior é começar, às vezes por crimes muito pequeninos, e depois aquilo começa a entrar numa escalada. Esse indivíduo pode até ter bom ambiente em casa, mas depois o ambiente social cá fora, a nível, até há um ditado português que diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Pronto, como já está há muitos anos em Portugal, sabe esses ditados. Sim. Pronto, e isso é um pouco assim, quer dizer, muitas vezes são companheiros de escola, outras vezes são companheiros de ir para as discotecas, para aqui, para lá, mas que não são boas companhias, e portanto há sempre alguma coisa que vai potenciar, e se essa criança ou esse jovem já tem alguns traços com características que não se tinham ainda despoltado, por exemplo, psicopatia ou outra qualquer, mas mais a psicopatia,
com esse meio ambiente mau, pode saltar a tampa, como a gente costuma dizer. E aí temos uma pessoa que aparentemente deveria ser boa, e vemos aí criminosos e dizem, mas ele era tão bonzinho, então não sei o quê, não é? Depois a internet também tem muita influência. Eu estive a analisar, depois tive a oportunidade de ver as minhas várias entrevistas que estão na televisão, que estão online. Estive a analisar aquele caso do miúdo que queria matar os colegas na universidade. Foi impedido à última hora. Foi impedido à última hora, porque a nossa polícia judiciária foi avisada pelo FBI e conseguiram impedir à última hora. Tinha uma família impecável. Ele era muito reservado. Onde é que ele se foi influenciar? Na internet. Começou a ver filmes de violência, de atentados terroristas, não sei o quê. Era um indivíduo muito introvertido e, portanto, digamos, começou depois a falar com uma ou duas pessoas do mesmo género na internet e começou a idealizar fazer aquilo, comprar armas, não sei o quê, no quarto. Ou seja, a família não sabia de nada. Ele estava cá a estudar, não é? Pronto. E, portanto, hoje a internet também é um meio muito pernicioso para esse tipo de coisas. Tanto mais, desde a Al-Qaeda ou da Daesh, onde é que eles recrutaram a maior parte das pessoas para as fileiras deles? Através da internet. De filmes que eles passavam, diz não sei o quê, vem ter connosco, não sei o quê, podes casar com 4 mulheres, é tudo bom, não sei o quê, vamos matar os infiéis, que somos nós, que não somos nada lá, é deles, somos todos infiéis. E depois outra coisa interessante que põe na cabeça deles é quanto mais infiéis eles matarem, quanto mais estão a libertar essas pessoas. Pois. Se os matarem, esses que eles mataram também vão para o céu. Ou seja, eu estou a fazer isto também por vocês. Exatamente. Eu estou a matar pessoas que vão ser mártires. E, portanto, mataram, não é? 1.400 pessoas à volta disso, o Hamas. Portanto, esses vão todos para o céu, são todos anjinhos, todos uma maravilha. Portanto, eles estão-nos a fazer um favor. Estão a mandá-los todos para o céu, não é? Portanto, mas isso não é uma desculpa para a brutalidade. Pois não. Mas, na verdade, há muitos terroristas, uns não. É violência pela violência, percebe? Porque os israelitas são o demónio, fazem-nos mal, sempre nos fizeram mal, portanto já cresceram naquele ambiente, não sei o quê. Mas há outros, e tenho dificuldade em definir percentagens, mas há outros que acreditam que ao matar outras pessoas, ao matar os que eles chamam os infiéis, estão de facto a libertá-los e a mandá-los para o céu. Portanto, isto é muito complexo, muito complicado. Eu devo dizer, por exemplo, quando fiz o meu mestrado foi sobre técnicas de prevenção do terrorismo. Aliás, o nome é Dispositivos de Interpretação Comportamental na Prevenção do Terrorismo. E eu tive que entrar na cabeça dos terroristas, dos criminosos, para perceber como é que eles relacionavam, como é que eles agiam para poder fazer a tese. Pronto. Eu cheguei a um ponto que já estava quase a dar em maluco. Eu li tantos livros, tantos filmes que eu vi, e tenho isso tudo guardado. Se um dia visitar e consultar a minha biblioteca, vai ver a panóplia de coisas que eu tenho nesse sentido, que eu tentei entrar na cabeça deles, pensar como eles, para depois criar os antídotos para os poder derrotar. Percebe? Se nós não percebermos o que é que o inimigo pensa, isto já vem desde os tempos ídicos. Lembro-me agora da frase da Sun Tzu. Exatamente. E, portanto, já nessa altura se dizia, se não conheceres o teu inimigo, pronto. Então, o que é que eu tentei fazer? Tentei entrar na cabeça deles, tentar perceber como é que eles raciocinam, como é que agem, porque depois o agir é fruto do próprio raciocínio, da mente deles, para depois perceber como é que eu posso combater esse fenómeno, não é? Pronto, e eu já estava a bater mal, digo-lhe já, porque é muito complexo, é tudo muito complexo. E é muito distante de nós. É muito distante de nós, porque nós temos outra cultura, outra civilização, outra educação, não temos nada a ver com essas violências, não é? Com essas coisas, não é?
pronto, e temos muita dificuldade em perceber essas pessoas. Mas se na realidade não as conseguirmos perceber, nós não as conseguimos combater. Eu quando digo combater, não é no sentido de as matar ou combater os seus atos. Um caráter defensivo. Um caráter defensivo e preventivo. Isso é aquilo que eu defendo. Nós devemos implementar sistemas de prevenção para que não soframos ataques dessas pessoas. E hoje em dia já se está a fazer trabalhos muito interessantes. Portanto, eu próprio dou aulas desse género às polícias. Portanto, sou formador de quase todas as polícias, quer a nível nacional, quer estrangeiro, em que, portanto, eu ensino como é que se pode fazer isso. E o fazer isso é, de facto, criarmos esquemas de prevenção que evitem que esses problemas aconteçam, ou seja, investir em prevenção e não em reação, porque a reação já aconteceu. E é ainda mais perigosa. Exatamente, porque depois na reação, como está a acontecer agora, morrem sempre pessoas inocentes. Exato. Pronto, ali é uma coisa que, por exemplo, que eu ainda não consegui perceber, como é que este ataque foi possível. É uma das minhas questões também, porque é de uma magnitude tão grande que é muito difícil perceber como um serviço como a Mossad, que é considerado de elite, não conseguiu evitar que isto tenha acontecido. É uma das questões principais, por acaso, nestes... Eu devo dizer que ainda estou a estudar isso. Eu também. Eu tenho feito análise, todos os atentados terroristas tenho umas feitas por escritas, outras na minha cabeça, mas algumas até mesmo por escrito, em artigos científicos ou nas minhas teses, ou coisa do género. Portanto, tenho feito essas análises. Mas eu ainda não consegui concluir esta análise. Alguma parte já consegui, algumas coisinhas. Eu há bocado disse, portanto, quando há muito fogo, saturação. É uma das técnicas para saturar, mas há aí qualquer coisa que não, só isso não explica tudo. Percebe? Ainda por cima dizem que os egípcios passaram informações a Israel antes das coisas acontecerem. Será que eles pensavam que eram tão bons e que nada acontecia e não menosprezaram essa informação? Teriam transmitido essa informação em tempo útil? Portanto, agora penso aqui várias questões que na realidade eu ainda estou a analisar e neste momento ainda não tenho nenhuma conclusão. Mas faz-me mesmo muita confusão. Ou seja, porque quando se trabalha muito em prevenção, a gente consegue evitar muita coisa. Eu devo dizer que a nível europeu nós estamos a evitar em média, em grupos de trabalho a que eu pertenço, nós estamos a evitar em média 30 e tal atentados terroristas por ano. Percebe? Fazendo prevenção. O facto de eu não saber esse número é bom. O facto de eu não ter noção desse número... Sim. Assim é bom, porque isso depois transmite insegurança às pessoas. São números que não vêm cá para fora, não é? Mas, na verdade, pronto, isto também não vai passar para o grande público, não é? Um circuito limitado. Exato. Pronto, mas mesmo assim, portanto, pode-se fazer muita coisa a nível de prevenção. Referenciando pessoas que já sabemos. Aliás, estes indivíduos que foram agora já estavam referenciados. Não é? Exato. Já estavam referenciados. Este indivíduo que matou os suecos já estava referenciado. Passou porque foi cá detido. Exatamente. Eu tenho isso. Depois até lhe posso mandar. Por favor. Já estava referenciado. Só que parece que não ligaram nenhuma. Lições que vamos aprendendo. E a negligência ou a falta de atenção sobre determinadas coisas, porque é isso que eu defendo na psicologia da segurança. Às vezes é uma questão de detalhe, é um cabelinho, é uma pequena pista, é uma pequena pedrinha, mas não podemos desperdiçá-la, percebe? E, portanto, se um país avisa o outro, olha, cuidado que esse indivíduo não é boa rede. Nós já o prendemos, já isto, já aquilo, já aquilo outro. É algo a ter.
Se é lidado a sério. Exatamente. Se alguém recebeu essa informação, não ligou muito, pode dar no que deu. Percebe? E, portanto, hoje em dia, como eu costumo dizer, a prevenção é uma questão de detalhe, de pormenor, em que nós temos que estar a preocupar com todos os pormenores. Exato.